Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre matrizes inversas, tá? Então o que que são matrizes inversas, né? E para falar isso, eu quero retomar com vocês um pouquinho o significado, né? O sentido da palavra inverso, tá? Então, lá quando a gente trabalhava com números, a gente já viu que um número é inverso do outro, tá? Quando o produto entre eles é igual a 1. Então, por exemplo, se eu tenho lá 3 vezes 1/3, a gente sabe que esse resultado é 1, tá? Então, quando dois números são multiplicados e o resultado dá 1, a gente fala que um deles é inverso do outro, tá? Então, o 3 é inverso do 1/3, tá? E o 1/3 é inverso do 3, tá? Então, esses números, eles são números inversos, um é inverso do outro, tá? Uma maneira da gente representar um número que é inverso do outro, a gente fazia assim, colocava tipo 3 elevado na menos 1. 3 na menos 1 é o inverso do número 3. Isso aqui é exatamente igual a 1/3, né? Lá das regrinhas de potenciação, a gente sabe que inverte o sinal do expoente, inverte a base, isso aqui é uma verdade, tá? Então, da ideia de números inversos, é isso aí, ok? Agora, será que isso se aplica às matrizes? E a resposta é sim, tá? Desde que as matrizes sejam quadradas, ok? E elas só admitem inversa, só existe uma matriz que é inversa da outra se o determinante dela for diferente de zero, tá? Então, se uma matriz for quadrada e tiver o determinante diferente de zero, existe uma outra matriz que, multiplicada por ela, vai dar a unidade, tá? E aqui, por unidade, a gente vai entender como sendo a matriz e identidade de mesma ordem, tá? Então, vamos supor que a gente tem aqui uma matriz A, ok? Se o determinante dessa matriz A for diferente de zero, então, se eu multiplico essa matriz pela sua inversa, que a gente vai representar por A na menos 1, então o produto dessas duas matrizes vai ter que dar a matriz e identidade da mesma ordem, né? Essa matriz tem a mesma ordem que essas duas aqui, certo? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer, inclusive, para encontrar essa matriz inversa, ok? Então, vamos supor que a gente tenha, por exemplo, uma matriz aqui e a gente queira estar calculando a inversa dela, tá? Então, como é que a gente faria? Vamos supor que a gente tem aqui, sei lá, a matriz A, que tem os elementos, sei lá, 2, 1, 0 e 2, por exemplo, ok? Como é que a gente vai fazer para encontrar a matriz que é inversa dessa? Nós sabemos que o determinante dela é diferente de zero, né? Então, a gente sabe que se pegar aqui e calcular o determinante, 2 vezes 2 dá 4, 1 vezes 0 dá 0, 4 menos 0 dá 4, então o determinante é diferente de zero, ela tem que ter uma inversa, ok? Quem que vai ser essa inversa? Vai ser uma outra matriz, ok? De mesma ordem dela, então também vai ser 2 por 2, certo? Só que a gente não sabe quem são os elementos dessa matriz. Então, eu vou dizer aqui que são os elementos A, B, C e D. Mas eu sei que esses elementos são de uma outra matriz de ordem quadrada de ordem 2, e que se eu multiplicar essas duas matrizes, o resultado tem que ser a matriz identidade também de ordem 2, quadrada de ordem 2. Então, aqui seria a matriz identidade, 1, 0, 0 e 1. Né? Lembre que a matriz identidade tem os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os outros elementos iguais a 0. Tá? E é só isso que a gente vai fazer. Agora a gente vai resolver isso aqui, fazer essa multiplicação para ver o que vai estar acontecendo aí. Tá? Então, mãos à obra. Vamos lá. Como é que faz multiplicação de matrizes? Vocês devem lembrar, né? Primeira linha pela primeira coluna, né? Vai dar o elemento que dá primeira linha na primeira coluna. Então, vamos lá. 2 vezes A vai ficar 2A, mais 1 vezes C, que dá C. Então, 2A mais C, certo? Esse cara aqui vai ser o primeiro elemento na primeira linha da primeira coluna, né? Agora, vamos lá. Primeira linha pela segunda coluna. 2 vezes B dá 2B, ok? E 1 vezes D dá
D, certo? Agora vamos para a segunda linha, 0 vezes A vai dar 0, mais 2 vezes C. 0 mais 2C, está aqui o primeiro elemento da segunda linha. Agora, segunda linha pela segunda coluna, 0 vezes B vai dar 0, mais 2 vezes D, que dá 2D, certo? Então, aqui a gente tem o produto dessas duas matrizes, ok? A gente sabe que esse produto aqui tem que ser igual à matriz de identidade, né? Então, aqui vai ficar 1, 0, 0 e 1, beleza? Por comparação agora, galera, a gente já fez um exemplo parecido com isso, né? A gente sabe que esse elemento aqui tem que ser 1, esse elemento aqui tem que ser o 0, esse elemento aqui tem que ser o 0 e esse elemento aqui deve ser 1, ok? Então, a gente vai acabar obtendo aqui dois sisteminhas de equação, tá? Um com os elementos da primeira coluna e outro com os elementos da segunda coluna. Olha aqui, ó. Eu sei que 2A mais C tem que ser igual a 1, certo? E eu sei que 2C, porque 0 mais 2C dá 2C, tá? Então aqui 2C tem que ser igual a 0, beleza? Essa primeira coluna aqui vai me fornecer um sisteminha de equações aqui, certo? Agora, a segunda coluna, 2B mais D igual a 0, 2B mais D igual a 0 e 2D igual a 1, me fornece outro sisteminha de equações, tá? No caso aqui, as matrizes eram quadradas a matriz era quadrada de ordem 2, eu vou obter dois sisteminhas 2 por 2, beleza? Para resolver aqui tá fácil, né? Porque ó, 2C igual a 0, a gente sabe que C é igual a 0, beleza? Se eu substituir aqui, vai ficar 0 no lugar do C, 2A igual a 1, então A tem que ser igual a 1 meio, certo? Então, a gente sabe que o A tem que ser igual a 1 meio, beleza? Porque aí passa o 2 dividido, tranquilinho? Agora, vamos para cá, ó. O D, a gente sabe que vai ser 1 meio, porque o 2 vai passar dividindo, então a gente sabe que o D é igual a 1 meio, certo, galera? E aí, se eu substituir esse 1 meio aqui, a gente vai ter o seguinte, que 2B mais 1 meio tem que ser igual a 0, né? Estou pegando essa equaçãozinha aqui com o valor de D sendo 1 meio que a gente descobriu aqui, beleza? Caso aqui não fique isolado o D, como ficou de cara, aí você faz por adição, da forma que você achar melhor, ok? Bom, dando continuidade aqui, galera, como é que a gente vai fazer, né? Então, a gente sabe que 2B mais 1 meio é igual a 0, então 2B tem que ser igual a menos 1 meio, certo? E agora eu vou passar esse 2 dividindo, a gente sabe que o nosso B vai ser igual a menos 1 quarto, né? Porque 1 meio dividido por 2 dá 1 quarto, ok? E aí a gente obteve, né, os valores aqui do A, do C, do A, do D e do B, belezinha? O que a gente vai fazer agora é montar essa matriz inversa, né? Quem que era essa matriz inversa da matriz A? Então é só substituir aqui os valores de A, B, C e D, né? Então essa matriz aqui, acho que dá para fazer aqui nesse espaço pequenininho, né? No lugar do A, a gente vai colocar o 1 meio, tá? Então aqui vai ficar 1 meio, certo? No lugar do B, onde é que está o B? O B está aqui, menos 1 quarto. Então, menos 1 quarto, certo? O C, onde é que está o valor de C? É 0, né? Então, o C ficou igual a 0. E o D ficou igual a 1 meio, tá? Então, aqui ficou 1 meio, beleza? Ficou espremidinho aí, ficou pequenininho. Mas, enfim, é assim que a gente calcula a inversa de uma matriz dada, tá? Então, essa aqui é a matriz inversa da nossa matriz A. No caso, seria a nossa matriz A na menos 1, ok? Não sei se eu não fugi do quadro ali, mas, enfim.
essa seria a inversa da matriz A, tudo bem? Aí vocês podem estar se perguntando, né? Professor, e se a matriz for de ordem 3? Infelizmente, você vai ter aqui na primeira coluna 3 equações, tá? E 3 incógnitas, tá? Então, se tu tiver uma matriz... aqui a gente calculou a inversa de uma matriz de ordem 2, a gente teve dois sistemas 2 por 2. Se você estiver calculando a inversa de uma matriz de ordem 3, você vai ter 3 sistemas 3 por 3, tá? E aí vai ter que dar teus pulos para resolver esses sistemas aí, ou por escalonamento, da forma que você achar melhor. Certo, galera? Bom, acho que era isso. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!